Que legal demais. Já tá ali, ó, já tá na tela da NDTV, Record TV, que estilo, né? Vamos conversar agora com o Ricardo Roberto Barreto Rocha, nosso xerife. Só faltou aqui trazer a estrela. Tetracampeão mundial Ricardo Rocha, com a seleção em 94. Defendeu e fez história com as cores do Santa Cruz, São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense, Flamengo, Real Madrid. Vai faltar dedo. News Old Boys da Argentina. Lá ele era chamado de Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. E nos Estados Unidos era Richard Rock, 58 anos, com carinha de 38, hein? Alô, Pernambuco? O homem é muito fera e agora é comentarista, nosso parceiro aqui na Record, comentarista do Cariocão 2021. Muito boa tarde, Ricardo. Legal estar te recebendo aqui pela primeira vez no Clube da Bola. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês pelo convite, né, do Clube da Bola. Satisfação imensa falar com vocês. Tenho muitos amigos aí em Santa Catarina. E falar um pouco dessa final do Cariocão, do futebol brasileiro, isso é muito legal, né? Então, um prazer é todo meu. Legal. A gente vai fazer o seguinte, a gente tá com 4 comentaristas ao vivo, Ricardo, 5 contigo, né? E vamos fazer uma espécie de uma entrevista coletiva. Cada um vai te fazer uma pergunta. Se a gente conseguir no tempo, a gente faz mais um giro. Vamos embora. Vamos lá. Vamos começar então no oeste do estado, em Chapecó. A pergunta é de Sérgio Badar. Grande abraço para o nosso capitão Ricardo Rocha. Certamente agora elevou o patamar. O Clube da Bola hoje está numa outra prateleira acima com a presença do multicampeão Ricardo Rocha, jogador, treinador, dirigente e agora comentarista. E aí eu vou falar de seleção brasileira, vou aproveitar o homem campeão mundial, que é de uma seleção que a gente lembra hoje, ô Ricardo, do goleiro ao ponta esquerda e aqueles que estavam no banco de reservas também. Aí ontem o Tite convocou a seleção brasileira. Primeiro erro dele, viu, Ricardo, é não convocar ninguém da Chapecoense. É impossível uma seleção brasileira que queira ir bem sem nenhum jogador da Chapecoense, meu Deus do céu. Mas, enfim, tudo bem. Só que, Ricardo, eu olhei uma vez, olhei 2 vezes, montei meu time, montei o time de reservas e eu não consigo me empolgar. Eu não consigo me empolgar quando saía a escalação da seleção brasileira de 94, vamos citar, ou até 2002, que foi a última campeã. De lá para cá, infelizmente, eu não consigo mais me motivar com a seleção brasileira. O que você achou da convocação? Você acha que esta geração é uma nova geração? É uma geração que está sendo reaproveitada? O que é que nós podemos esperar, afinal? Você que viveu tanto tempo lá dentro da seleção brasileira, o que é que nós podemos esperar da seleção brasileira nos próximos anos? Bom, Sérgio, primeiro, boa tarde. É um prazer falar com vocês, todos os amigos aí de Santa Catarina, em particular, grandes amigos. Mandar um abraço ao meu grande amigo Neto, né, da Chapecoense. Enfim, na realidade, eu acho que se você pegar esse time do Tite e ter opiniões de quem você vai convocar, 70% vai ser esse grupo, tá? 80% talvez. Não tem muito que espremer muito, não. Acho que tem que ter essa mescla, alguns jogadores do Brasil, a maioria jogando fora. O que me preocupa muito ainda é em relação à defesa, da parte defensiva. Por quê? Porque o Daniel Alves, Felipe Luiz e outros jogadores ficaram muito tempo, então agora a gente começa a testar laterais. O Daniel, ele volta para a seleção nessa convocação. O próprio Thiago Silva, são grandes jogadores, mas o Daniel vai chegar com 40 anos, o Thiago com 38, 37 anos para jogar uma Copa do Mundo. E muitos desses jogadores, Militão, né, que foram convocados, eles ainda não tiveram uma continuidade de jogos na seleção brasileira. Então isso é fundamental para a seleção. Principalmente Tite agora tem que colocar essa garotada para jogar. Eu acho que o Tite não tem que ficar esperando, vamos ter um jogo difícil. Não, vou botar com o Thiago e quando precisar desses garotos. A gente tem 1 ano e meio para uma Copa do Mundo. Eu gostaria muito que, se Deus quiser, o Thiago ou o próprio Daniel possa estar dentro de uma seleção, né? São jogadores de alto nível, mas se não estiver, como é que faz? Então eu acho que agora é a hora de provar quem é quem consegue vestir essa camisa amarelinha, que é muito pesada. Em relação ao que você fala, né, da seleção brasileira, que não empolga mais, tem muita coisa, Sérgio, tem acontecido. Eu acho que isso é ruim para o futebol brasileiro, a não ser eliminatórias. O Brasil, nos últimos anos, ficou muito longe da sua torcida. Raramente o Brasil, não ser eliminatórias. Todos os amistosos são fora. Todos. Então você deixa o torcedor um pouco longe do carinho. Na nossa época, a gente ainda fazia alguns amistosos, jogava alguns jogos do Brasil. Hoje não, e a maioria desses jogadores, eles estão fora, eles não jogam no Brasil. Então, por mais que você acompanhe, é diferente, né? Do Gabigol, que está aqui, alguns jogadores, o Everton, o goleiro
né, que foi convocado. Tem muitos jogadores que foram convocados, Everton Ribeiro, que estão aqui. Então, eu acho que não dá para... Se você pensar numa seleção brasileira, eu, particularmente, eu gostei da convocação. Eu acho que ele mesclou bem. Talvez se fale, vamos dizer, o Everton Ribeiro não está num bom momento. Não está, mas a gente sabe que ele é bom jogador. Ele não está. Vai contestar 2, 3 ali, convocação. Mas, no geral, eu acho que ele convocou bem. E outra coisa, tem que sim colocar a garotada. Olha, eu joguei 2 Copas do Mundo. A gente sabe que experiência de jogos ela é fundamental para qualquer jogador, principalmente na seleção brasileira. Por isso que eu gostei dessa convocação, mas também não precisa ficar nessa convocação não, amigo, porque ele precisa colocar os garotos para jogar. Não tem, é isso que eu estou te falando. A gente ficou, se você sabe, Sérgio, 2 Copas do Mundo dependendo do Neymar. Na primeira ele machuca, tá? Levou aquela pancada aqui no Brasil nas costas, e na segunda Neymar não chegou 100%. Ele chegou machucado para a Copa do Mundo. E você vê que ele mancava em alguns jogos. Você vê que ele não estava 100%, não tinha velocidade. E essa terceira, a gente ainda vai depender dele. Eu sempre digo, quem ganha a Copa do Mundo é o grupo. Então, é importante que Neymar esteja acoplado ao grupo, e não um grupo a Neymar. A gente fez muito bem isso em 94. A gente sabia da importância do Romário e do Bebeto na frente. Mas eles também tinham que saber que nós éramos muito importantes para eles, defendendo. Na hora de atacar, eles tinham que definir. A gente era muito claro. Claro, teve gols decisivos como o do Branco, aquele gol de falta, né? Aquele lindo gol quando estava 2-2. Então, a Copa do Mundo ela é muito difícil. Muito difícil. Por isso que eu acho que Tite vai ter tempo. A Copa do Mundo ainda é em novembro, né? Porque não vai ser no meio do ano, por causa do calor, que é no mundo árabe. Então, ele vai ter tempo. Agora, amigo, se convocou, coloca. Coloca para jogar sim, porque esses jogadores precisam ter experiência. Legal, a gente está conversando com o tetracampeão mundial Ricardo Rocha, hoje comentarista de esportes da Record Nacional. E a gente viu algumas fotos ali da carreira do Ricardo passando e ele já lançava moda, né? Tava tão à frente no estilo que tem moda que ainda nem chegou, Ricardo. Não chegou nem ainda, você já lançava lá atrás. Vai demorar. Pergunta agora... Teve um amigo meu, Bruno Carvalho, que olhou para mim assim, uma foto minha dele. Outro dia ele me chamou, o Bruno, lateral direito, disse, Ricardo, aquele cabelo chitãozinho chororó, né? Ele falou, eu queria falar, o mullet, aí eu queria falar uma coisa para você. Eu falei, que é, Bruno? Ele falou, pô, nós dois somos 2 ridículos. Na época era legal. É legal. Pergunta agora, Ricardo, é do Fábio Machado, de Florianópolis. Fábio, contigo. Muito legal falar com o Ricardo. Eu era fã dele como zagueiro, sou fã dele como contador de história. Quem puder um dia ir no YouTube aí ver as resenhas do Ricardo, são muito engraçadas. E sou muito fã dele como comentarista também. Ô, Ricardo, eu vou fazer aqui uma analogia para dizer o seguinte, que felizmente, né, justamente no ano em que tentaram mudar o nome do Maracanã, de Mário Filho para Pelé, não que Pelé não mereça, Pelé merece todas as homenagens do mundo, mas justamente nesse ano a final foi Flamengo e Fluminense. E o termo Fla-Flu foi cunhado, foi escrito na época, né, do seu jornal de esportes, pelo Mário Filho, que é o nome do Maracanã. O irmão dele, Nelson Rodrigues, com frases fabulosas, elevaram, né, esse jogo Flamengo e Fluminense. Mas independente dessa história, né, de Flamengo, Fluminense, Mário Filho, Nelson Rodrigues, você como comentarista, chegaram as 2 equipes melhores, mais qualificadas para essa final? Você vê o Flamengo como favorito? Ou você vê que, historicamente, o Fluminense, por exemplo, lá em 84, com o Washington, Assis, ou o gol de barriga do Renato em 96, quer dizer, várias oportunidades, o Fluminense chegou menos qualificado na final e acabou superando. Então você consegue ver isso também, que é uma final aberta e é justa a final Flamengo e Fluminense? Muito, é um prazer falar contigo. Bom, eu concordo com você, é uma final totalmente aberta. Se você pegar a equipe do Flamengo e você perguntar, o Flamengo é favorito, o Flamengo não é favorito só o Campeonato Carioca. Se você pegar as 2 equipes, os 3 favoritos ao brasileiro, tem que estar o Flamengo. Se você pega a Copa Libertadores, o Flamengo tem que estar. Sabe por quê? Pelo investimento, pela gestão que foi feita nos últimos anos, pelos jogadores que foram contratados. E tem que sentir um orgulho o torcedor do Flamengo, né? A gente tem que ter humildade, né? Tem um treinador que chegou muito jovem, mas ganhou quase tudo no Fortaleza e veio para o Flamengo, disputou os 3 títulos que disputou até agora, ganhou os 3. Então o Flamengo é uma equipe vencedora. E pega um Fluminense
que é o time dos grandes que é o que tem mais tempo sem ganhar o Carioca. Se o Flamengo ganhar o jogo e for campeão, esse título Carioca, é o 6º tricampeonato do Flamengo. É muita coisa, é muita coisa. Então, o Flamengo vem forte. Agora tem uma coisa, vai gemer, porque o time do Fluminense ele é muito bom. É uma garotada mesclada com o Fred, com o Nenê, né? Tem o Lucas também, claro. Tem bons jogadores, o Nino, né? Que jogou aí no Criciúma, né? O time do Fluminense ele está muito bem montado, ele foi muito bem montado, seguiu com o Marcão e agora com o Roger também. Tiveram algumas contratações, né? David Braz, Manuel, Casares, enfim, né? Bobadilha, Abel Hernandes. Eu acho que o Fluminense ele mescla juventude com experiência. O time do Fluminense hoje, eles têm Calegari, eles têm vários garotos, tem uma grande sensação do campeonato para mim, né? Que é o Kaique, enfim, Martinelli, Luiz Henrique. O time do Fluminense hoje, dos 11, 5 é feito na base. Então isso é muito bom. Eu adoro mescla, juventude com experiência. Adoro, desde que os jogadores experientes também estejam bem. Então isso é um casamento perfeito, né, do Fluminense. O Flamengo é o favorito? É. Por quê? Pelo elenco que tem, por tudo que foi construído, pelos títulos que ainda conquistou, né, esse ano já, os 3, como eu te falei, né, a Taça Guanabara, a Supercopa e o Brasileiro. Foi do ano passado, mas foi conquistado esse ano. Então mostra a força do Flamengo. Alguns jogadores esses que a gente está vendo aí, o Michael, que está machucado, não vai jogar, cresceu esse ano de produção, o Vitinho também. Então isso é muito bom. Eu acredito que vai ser um jogo mais de posse de bola do Flamengo contra a garotada com velocidade, né? Você tem um Fred, mas no fundo o Luiz Henrique, né, o Kaique são muito rápidos. Então o Fluminense vai... Oi, pode falar. Trabalha hoje no jogo, não trabalha? Trabalho hoje. Tá, posso pedir um favor? Pode. Manda um abraço pessoal do Clube da Bola, lá de Santa Catarina. Rapaz, combinado? Eu vou mandar, sabe por quê? Porque eu adoro vocês. Vou te falar um negócio. Eu tô para ir a Santa Catarina e eu vou me convidar, eu quero estar aí com vocês. Fechado. Assim que eu estiver aí em Santa Catarina, eu quero estar aí com vocês. Fechado. Vocês realmente, eu já via falar muito de vocês, o sucesso que vocês são aí, e eu devo estar daqui a um mês, 40 dias, em Santa Catarina. E eu quero fazer uma visita e dar um abraço em vocês. Porque é como eu falo, a importância de vocês também para o futebol, não só de Santa Catarina, para o Brasil, passando informações. Legal, Ricardo. Combinado. A gente vai para Blumenau. A pergunta agora é do Emerson Luiz. Boa tarde, Ricardo. Que prazer tê-lo aqui no Clube da Bola. Você falou do clássico, mas eu quero dar sequência à tua opinião, porque o Flamengo ele fez 23 pontos na fase de classificação contra 22 do Fluminense. 7 vitórias com 2 derrotas em 2 clássicos, para o Vasco e para o Fluminense. O Tricolor acabou perdendo 3 partidas, mas acabou sendo derrotado por Resende, Portuguesa e Volta Redonda. Na questão do equilíbrio, como é que se ganha e, ao mesmo tempo, como é que se perde um clássico, já começando ele antes da bola rolar, Ricardo? Bom, primeiro é um prazer falar contigo. Olha, Éder, é o seguinte, o que eu acho que o Flamengo não pode entrar tão autoconfiante. Quando o Flamengo perdeu do Fluminense, eu acho que a gente tem que analisar, velho, um jogo num todo, né? Quando o Flamengo perde aquele jogo, o Flamengo não jogou com sua equipe titular e tampouco o Fluminense também. Só que se você pega o resultado justo do jogo, 3-4-1 pro Flamengo. O Flamengo massacrou o Fluminense numa jogada, num chute fora da área, o Fluminense fez 1-0. Então, quando se ganha, a gente esquece muita coisa. É igual a vitória do Fluminense, não sei se vocês já assistiram da Libertadores. O Fluminense ganhou, mas não fez um grande jogo. O resultado justo era até perder. O Fluminense não jogou bem. Então, você tem que analisar a coerência do jogo. O único esporte do mundo, e vocês sabem, todos muito experientes, o único esporte do mundo que você joga bem e perde é o futebol. No basquete, se tu jogar bem, tu ganha. No vôlei, no tênis, tu arrasa o cara. No futebol, não. A bola não entrar, amigo, tu perde o jogo. Então, o Fluminense é um time forte, é um bom time de garotos. Então, a autoconfiança do Flamengo, ela não pode existir. Porque o Flamengo vem, em 2 anos, com 8 títulos conquistados. Só que o que eu vejo no Flamengo, além da autoconfiança, é o seguinte, o Flamengo, os jogadores têm sede por ganhar título. Isso é fundamental numa equipe que quer ser campeã. O Flamengo, ele não importa se é Taça Guanabara, qualquer título que vai disputar, ele vai para cima, ele sabe do seu potencial. Agora, é claro, isso tem que ter um limite.
Porque, às vezes, essa autoconfiança pode acontecer e, do outro lado, ter um time que sabe que é inferior tecnicamente, mas clássico, muitas coisas mudam. Né? Esse clássico mesmo, o Flamengo foi superior e perdeu de 1-0. E tem mais. Nos 2 últimos clássicos que o Flamengo jogou com o Fluminense, perdeu. Tanto esse clássico como também no jogo do Campeonato Brasileiro. Então, o alerta é geral. E clássico, tudo pode acontecer. Então, essa autoconfiança, ela não pode existir. E o Fluminense, do outro lado, tem que saber. Amigo, isso aqui é um clássico, a gente está muito bem. Olha, os dois chegam muito bem no Campeonato Carioca, os dois chegam muito bem na Libertadores, que classificaram e praticamente dependem deles para conseguir sua classificação. O Flamengo praticamente já está classificado para a Libertadores, né, para as oitavas de finais. O Fluminense, um passo também aí muito importante. Então, são 2 equipes que chegam muito fortes para uma final de Campeonato Carioca. Legal, estamos conversando com o Ricardo Rocha, tetracampeão mundial com a seleção em 94, hoje comentarista da Record TV Nacional. Vamos fechar essa coletiva com a pergunta que vem de Criciúma, cidade que você conhece muito bem, Ricardo, com o jornalista Renato Semensati. Um abraço ao Ricardo, já trabalhou por aqui, né? Aliás, o Nino, não sei se teve a participação do Ricardo de indicação, mas vai muito bem no Fluminense hoje. Mas, Ricardo, você que acompanha o Flamengo mais próximo. A gente tem 3 times hoje investindo muito pesado no futebol brasileiro. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Só que com uma grande diferença. O Flamengo anda com as suas próprias pernas. O Flamengo investe o seu dinheiro. O Atlético tem um banqueiro que está emprestando dinheiro para o clube. Você conhece futebol, uma hora essa conta vai chegar. E tem o Palmeiras, que também tem uma torcedora, que quer ser presidente, que é a Leila, que está investindo. A gente corre o risco no Brasil, Ricardo, com esse distanciamento do Flamengo, você acabou de falar aí a diferença, né, que existe no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. A gente corre o risco de ter o Flamengo daqui a pouco, um Bayern de Munique, muito acima dos outros no nosso cenário? Isso corre. Isso é ruim para o futebol brasileiro. Prazer falar contigo, um abraço aos meus amigos de Criciúma. Olha, corre sim, tá? Mas ele não vai ganhar tudo, ele vai chegar em tudo. Você vê, os últimos 2 anos, o Flamengo praticamente chegou em todos os campeonatos. Né? Perde uma Copa do Brasil ali, uma Libertadores, mas sempre está ganhando e chegando. Isso é ruim para o futebol brasileiro e até sul-americano. É muito ruim. Mas o que eu vi no futebol brasileiro, né, o próprio Criciúma aí, eu sempre falo, eu falo para alguns... A estrutura que foi formada aí é espetacular, por Angeloni, por todos que fazem parte do Criciúma. Então, eu acho que os clubes, eles vendo um crescimento do Flamengo, você falou perfeito. É o seguinte, o Flamengo ele foi criado com a gestão do Flamengo. O Atlético está se criando, já tem uma boa estrutura, está se criando. E o Palmeiras foram investidores fortes, com dinheiro, que chegaram e disseram, isso aqui é o time do meu coração, eu vou investir. Mas essa conta, ela chega. E isso me dá medo. Em alguns momentos, me dá medo. Né? Porque a estrutura que foram construídas são enormes. O Grêmio está aí também, mas o Grêmio não tem investidores, vive de venda de jogadores. Eu sempre tenho falado uma coisa. Quem vai salvar o futebol brasileiro e salvou o Fluminense, eu sempre falo isso, e o Flamengo também salvou, é a venda dessa garotada. Um trabalho de base bem feito e boas vendas é que vai salvar o futebol brasileiro. O Fluminense agora, o Kaique já está vendido para o Manchester City. O Fluminense ele vai pegar, já pegou 10 milhões de euros, tem mais uma quantia para pegar em dinheiro, então você já pega 60 milhões. O Flamengo fez uma conta de quase 1 bi, tá? De lucro, 900 e poucos milhões. 300, 400 foi de venda de jogadores. E todos da base. Não tem história. Eu sou apaixonado pela base, eu acho que a base ela tem que estar ligada ao futebol profissional. O Atlético Paranaense, eu acho que olha o que eu estou te falando, o grande exemplo de clube gestão é o Atlético Paranaense, nos últimos 10 anos. O Atlético vendeu jogadores por 20 milhões de euros, coisa que muitos clubes grandes não fazem, não tem essa capacidade. O Atlético Paranaense vendeu 50 milhões de euros. 2 jogadores, um para o Lyon, outro para o Atlético de Madrid e outro para a França. Eu fiz um cálculo rápido, foram 42 mais 8, 50 milhões de euros. Isso quer dizer 300 milhões. Um clube como o Atlético, que não tem dívida, tem seu estádio, uma organização perfeita, isso é maravilhoso. Então, olha, outra coisa que eu vou dar um recado a Santa Catarina. Vocês têm estrutura, vocês têm bons campos, têm torcedores. Teve um momento que estava para ter em Santa Catarina 5 clubes na primeira divisão. 5. Eu estou lembrado, eram 4 na primeira
e um que não sei qual era, que estava para subir, o Avaí, não subiu, não era o Avaí, não era outro. Criciúma. Então, Criciúma. Então, para que Foi o vocês... Criciúma. Isso. Para que vocês tenham uma ideia, você sabe o que é você colocar um estado, que não é o maior do Brasil, 4 clubes, sabe por quê? É pela organização, seriedade, um povo maravilhoso. Eu estou aqui para fazer média, não. Eu convivi em Criciúma, eu tenho um amigo de Santa Catarina. Educação, pessoas com boas intenções, eu acho que tem que voltar a ter isso no futebol. E olha, amigo, vou te falar, tá? Se não abrirem o olho, vamos ter problema, porque você vê, um Bahia se organizou, Ceará se organizou, Fortaleza se organizou, e agora você tem um grande xodó de todos, que é o Red Bull, que é o dinheiro, o euro lá de fora. Quando precisa de grana, o cara manda, vou colocar aí 20 milhões de euros, que não é nada para eles, é 120 milhões. Então, é isso que eu falo para vocês. Santa Catarina precisa... É só um recado, tá, gente? Precisa voltar a ter clubes na primeira divisão. Agora tem a Chapecoense, é muito legal. Tem? Por quê? A Chapecoense, né? Isso, na primeira divisão. Sim. Entendeu? Eu falei com o meu amigo... E contamos com a tua torcida, viu, Ricardo? Não, e pode contar. Eu sou apaixonado por tudo que aconteceu com a Chapecó, pelo carinho do povo. Eu tenho jogadores que jogaram aí, amigos meus, e falam, Ricardo, esquece, ali é uma família, não é um clube de futebol, é uma família que se foi formada e por tudo que aconteceu a gente torce muito, mas precisa ter uma gestão séria e é isso que a gente torce para o futebol de Santa Catarina. E vocês têm um amigo aqui, tá? Ricardo, agradecer demais a tua participação, cara, simpatia, resenha boa demais. Queremos contar contigo em outras oportunidades aqui no Clube da Bola e bom trabalho logo mais, né? Eu que agradeço. Ó, isso aqui é igual caldo de cana, é na hora. Vocês pedirem, eu estou aí com vocês. Valeu demais esse papo, valeu, Ricardo. Valeu, gente, um abraço, prazerzão. Ó, conversamos ao vivo aqui virtualmente com o Ricardo Rocha, o nosso xerife e ex-zagueiro, tetracampeão mundial com a seleção, jogou no Real Madrid, jogou na Argentina, conhecido como Ricardo Rocha. Pode falar, Badá. Por isso que o Emerson veio com essa camisa aí, né, cara? E o Renato também caprichou, ó. Nós dois e o Fábio com as mesmas de sempre. Mas agora o Renatão e o Emerson aí capricharam, né, cara? Presença ilustre. Verdade.